Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Oliveira, da IEP Brasília. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês uma análise de energia que está acontecendo nesse momento online. Ou seja, o equipamento ele está ligado na instalação do cliente e eu aqui do escritório eu estou fazendo esse monitoramento e acompanhamento. Para quê? Para a gente ver a possibilidade de instalar uma alimentação para esse veículo elétrico através de um medidor de energia do apartamento. Então já fizemos um trabalho inicial em que o condomínio ele tem essa capacidade para fornecer energia e agora nós vamos verificar se o apartamento ele tem também essa disponibilidade para fornecer para essa estação de recarga. Então a alimentação da concessionária ela entra no medidor de energia que alimenta o apartamento. No apartamento nós vamos ter vários tipos de cargas, como chuveiros, forno elétrico, tomada, iluminação e tudo mais. Então eu preciso saber qual das três fases R, S, T é a fase de menor consumo e qual é esse consumo. Nesse caso, esse apartamento ele é alimentado através de um disjuntor termomagnético para 50 amperes. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui um analisador de energia, o DMI 500V2. Ele tem capacidade para medir até 500 amperes e ele vai estar ligado nesse ponto aqui, ou seja, quanto que o apartamento está consumindo. Essa parte aqui ela ainda não existe. Após nós definirmos a questão de qual a fase utilizar e qual a capacidade disponível, nós vamos partir para a segunda etapa, que é a etapa de instalação do quadro de proteção, conforme recomenda a norma 17019, a parametrização da estação de recarga e depois a validação de todo o sistema para poder fazer a recarga do veículo elétrico ou um veículo híbrido plug-in. A seguir, eu vou mostrar para vocês então o software online. Bom, como eu havia mencionado anteriormente, então, através da página do fabricante, do DMI, eu vou acessar o meu analisador através do sistema. Então, ele abre aqui essa primeira página, eu vou selecionar aqui DMI, eu estou com apenas um analisador ligado, ele mostra aqui a data da última comunicação, que foi hoje, dia 7. Então eu vou clicar aqui nesse item e ele já mostra aqui algumas opções para a gente. No meu caso, aqui eu estou usando aqui essa opção que é a internet do próprio condomínio, né? Inclusive é de uma área da churrasqueira. Então eu estou pegando uma da área da churrasqueira e ele está fazendo essa conexão da internet do condomínio com o nosso analisador. E através da plataforma aqui eu consigo então ter o acesso a essas informações. Então eu vou aqui acessar o Datalog e ele vai apresentar para mim então aqui as informações agora online do que está acontecendo e eu vou passar algumas informações aqui para vocês. Bom, aqui nesse primeiro momento a gente está vendo sim o que está acontecendo de forma online, alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, tensão entre fase e neutro. A gente pode observar que ela vai atualizando. Tensão entre fase e fase. As correntes nas três fases, na fase A, na fase B, na fase C. O neutro, o valor de neutro medido e o valor de neutro calculado. Também se existe algum desequilíbrio da tensão, em termos de fasorial e de amplitude, e desequilíbrio também de corrente. Aqui existem outras informações que nesse momento para a gente elas não são importantes porque meu alvo é justamente esse ponto aqui, ó, a corrente de consumo do apartamento. Mas aqui através do software a gente vai ter uma série de
outras informações que podem ser bastante relevantes. Eu vou agora para o item aqui seguinte, que é um item de telemetria. Então, o que acontece? Eu estou aqui fazendo uma série de verificações, né, e análise. Eu vou colocar aqui na parte de análise, para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Né? E como eu comentei, eu vou ter uma série de parâmetros, né, que está sendo analisado online, como, por exemplo, qual está sendo a demanda, o quilowatt-hora total, o kVAR, se no caso tivesse alguma energia reativa, o quilowatt-hora por fase, e assim sucessivamente, né? Tensão de fase entre fase e neutro, né? Nossos 220, como é que está sendo. As correntes, né, das 3 fases, como eu tinha mostrado anteriormente, e uma série de outros parâmetros que nessa análise a gente não vai precisar considerar. Entretanto, vão estar aqui, todas elas. Potência na fase A, potência na fase B, cosseno φ, desequilíbrio, verificação da frequência, né, temperatura do equipamento. Então, tem uma série de parâmetros que a gente pode acompanhar aqui de forma online, como eu comentei com vocês. Mas vamos se ater basicamente aqui na corrente. Então, para ter uma visualização melhor, eu vou tirar aqui, ó, a corrente de neutro calculada e a corrente de neutro medida, para melhorar nosso entendimento. Aqui no período, eu posso definir que período que eu quero colocar. Então, por exemplo, se eu pegar dos últimos 7 dias, eu vou pegar, no caso, da leitura desde ontem, né? Vou colocar aqui, vou mandar ele carregar, desde o dia 6 até o dia 7. Então, ele está carregando as informações lá do nosso analisador, que está instalado lá no cliente, e vai plotar aqui para a gente ter essa análise um pouquinho mais detalhada. Né? Como são muitos dados, às vezes existe um tempo também, e também depende da qualidade da internet lá do cliente, que muitas vezes é uma internet um pouco mais lenta. Então, demora um pouquinho mais para atualizar aqui o banco de dados. Mas enquanto ele atualiza, bom, atualizou aqui agora, né? Então a gente pode observar aqui, que é bem interessante, que eu tenho aqui, ó, do dia 6 do 11 ao dia 7 do 11, às 15h44, que é o horário que eu estou aqui agora. Então eu vou ter aqui, ó, do dia 6, que foi o início nesse ponto, até o dia 7, às 15 horas. E o que a gente observa aqui? Aqui a gente está apresentando então as 3 fases, a fase A, fase B e fase C. Já fica bem evidente para a gente, né, que a fase A é a fase aqui, ó, de maior consumo. Né? Então, quando a gente anda com o cursor aqui, a gente consegue também já observar o consumo dessa fase. Olha só, aqui na segunda-feira, às 18h41, provavelmente devia ter já algum equipamento com uma potência um pouco maior, estava dando 12 amperes. Né? Depois, aqui um pouquinho mais para frente, às 19h51, também 9 amperes, e assim sucessivamente. Eu vou tirar aqui, ó, a fase C e a fase B, e vou deixar só a fase A para a gente fazer uma análise preliminar. Então, olha só, a gente observa que nesse horário da manhã, das 10 horas da manhã até as 11h47, é um horário aqui de maior consumo de energia. Né? A gente está aqui em torno de 20 amperes, ou seja, essa fase está tendo um consumo bem elevado, né? Atingindo um pico aí em torno de 20 amperes, corrente máxima. Se eu agora colocar a fase B, vou selecionar a fase B e vou tirar a fase A. Na fase B, a gente já pode observar que o consumo é muito menor. Né? O pico que eu tive aqui de maior consumo
Foi aqui na segunda-feira, às 16 horas, que chegou a 3 amperes, 2,58. Como eu comentei, o disjuntor que está alimentando esse apartamento é um disjuntor trifásico de 50 amperes. Então, praticamente, essa fase ela está com um consumo muito pequeno. Vamos ver agora a fase C. Vou ligar aqui a fase C. Vou desligar a fase B. A fase C também ela tem um consumo pequeno. Várias oscilações, vários equipamentos aqui entram no período da noite, 23 até as 4 das 6 da manhã. Provavelmente, isso aqui, pela característica, pode ser aparelho de ar-condicionado, né? As condensadoras entrando e saindo aqui nesse período, né? E aqui também nós tivemos um pico às 13 horas, né? Mas também uma fase de pouco consumo, né? Então, voltando aqui para a fase A, novamente, um outro recurso interessante é que eu posso fazer uma análise um pouco mais detalhada, por exemplo, desse período. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse pontinho aqui, e ampliar essa análise, ele vai abrir, vai dar um zoom, né, nessa parte e a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Olha só, aqui eu estou com 17 amperes, aí ele cai aqui para 8 amperes, volta novamente para 17, ou seja, ele tem uma oscilação entre 18 horas e 41 minutos até 18h51, ou seja, esse período de 10 minutos, eu tive oscilações aí bastante relevantes, né? Enquanto na fase B, se a gente olhar aqui, ó, o meu consumo nesse período medido até agora, do dia 6, né, ao dia 7, né, ele foi bem pequeno, né? Eu vou tirar o zoom aqui, ó, só para ele pegar o período inteiro. Então, olha só, a corrente da fase B, que é a vermelhinha, é muito pequena, muito pequena. Então, o que, que nós deduzimos disso tudo? Nós podemos deduzir que a fase que vai ser utilizada para alimentar a estação de recarga vai ser a fase B. Como eu tenho 50 amperes nessa fase, e a minha corrente não passa aqui o valor máximo. Bem, vamos colocar aqui um resuminho. Tem também um resumo aqui. Ó. Na fase A, eu tive aqui 20 amperes, o maior, e na fase B, o maior foi 2,6. Então, eu tenho praticamente 47 amperes sobrando. Se eu colocar uma estação de 7.400 kW monofásica, ela vai consumir 32 amperes. Eu consigo tranquilamente instalar uma estação para 32 amperes, né? E o bacana aqui também é que a gente pode, vou voltar aqui para a fase C, a gente pode, no resumo aqui, ó, a gente pode abrir isso aqui em PDF e observar todas as leituras que foram feitas durante esse intervalo de medição. Né? Então ele pegou todo o período lá do dia 6 ao dia 7. Né? Então a gente vê aqui, ó, que a fase C deu 5 pontos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, fase C deu 5,9 e a fase B de maior consumo 2,6 e a fase A, pela característica do apartamento, 20,92, ou seja, cada apartamento ele vai ter a sua característica, por isso a importância de fazer essa análise. Ou seja, e aqui do escritório eu já consigo montar o meu relatório, né? Então, só para mostrar aqui para vocês a questão do relatório, eu entro aqui em ferramentas, vou aqui em energia aqui eu vou em relatórios. Em relatórios, ele vai pedir uma série de dados que eu vou colocar aqui, minha logomarca, meu nome, o nome do cliente e tudo mais, e vou escolher que tipo de informação eu quero ter no relatório. Então, por exemplo, posso colocar aqui a corrente, que vai me interessar. Posso colocar aqui a tensão, que é um outro fator importante. Pô, esses dois só para a gente ganhar tempo aqui. E vou mandar gerar o relatório. Então, eu coloquei aqui a tensão, a corrente. Ele vai colocar, já montar o relatório para mim, já apresentando todos esses dados. Vou exportar aqui para PDF.
Está pedindo aqui algum campo aqui. Vou colocar aqui só o nome da empresa. Brasília. Está pedindo aqui o nome do relatório. Vou colocar aqui estação de recarga EVE, apartamento, e o nome do cliente ABC. Para a gente não interessa o nome do cliente nesse momento, né? E aí eu vou exportar aqui o relatório. Ele vai apresentar para a gente o relatório com base naqueles itens nos quais eu fiz a solicitação. Então eu vou abrir aqui o relatório, já salvou lá, então ele colocou estação de carga veículo de apartamento, ABC, tal, né, os dados aqui da concessionária, e aí já vem o relatório aqui prontinho para a gente. Olha só que bacana. Ó, vem aqui os valores das fases A, B e C, valor de neutro, graficamente mostrando todo o período de cada fase, da fase A, da fase B, que é a fase que a gente vai utilizar, no caso aqui, que é de menor consumo, a fase C, né? A corrente de neutro medido, a corrente de neutro calculada, né, que está bem próxima. Depois a tensão, que nós pedimos também, tensão na fase A, o máximo foi 227, ou seja, não passou de 231, que é a recomendação da ANEEL, e nem ficou abaixo de 191, que seria o valor mínimo. E também mostra aqui para a gente, graficamente, a tensão aqui, ó, da fase A, da fase B e da fase C. E a tensão aqui entre A e B, B e C, C e A, né? Tensão 380 volts, né? Então, pessoal, é isso. Vou mostrar hoje rapidamente aqui, né? Existem uma série de outras funcionalidades que não vem ao caso aqui agora para a gente, né? Mostrar. Eu queria só mostrar basicamente a questão da corrente, que é o item que é mais importante nesse momento para a gente, né? Que é esse item aqui, ó, referente a essa análise de energia para verificar qual a fase de menor consumo e qual esse valor para nós podermos parametrizar a estação. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fico à disposição de todos.